Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para falar desse livro aqui, Mentes Tranquilas e Almas Felizes, da autora Joyce Meyer. Hoje nós vamos finalizar a resenha aqui que temos feito a respeito desse livro. E hoje eu quero enfatizar a respeito do orgulho e também do posicionamento. O que é um orgulho? É quando a pessoa ela deseja que a vontade dela seja feita. Muitas vezes o orgulhoso ele tem essa atitude de querer impor para as pessoas a sua vontade e acaba isso trazendo transtorno, acaba trazendo confusão, brigas, desentendimentos dentro de uma casa. Coisa que ela aborda também aqui nesse livro, porque ela foi transformada por Cristo nesse sentido. Ela era uma mulher, segundo ela aqui no livro, que ela queria ter razão sempre, e ela viu que isso não era o caminho certo, esse não era o caminho certo. Ela precisou se libertar desse sentimento que levava ela a tomar essas atitudes, querer sempre ter razão. Ela aborda isso aqui nesse livro. E hoje, a respeito do posicionamento, eu falei no outro vídeo que eu ia falar a respeito de uma mãe, de uma mulher que estava conversando comigo esses dias. Eu não vou citar nomes, porque aqui nós não citamos nomes dos aconselhamentos das pessoas que nós atendemos. E sim, essa mulher ela teve um posicionamento muito sábio. E por que eu digo sábio? Porque existem coisas no meio da família que nós precisamos sim nos posicionar, mas sem trazer briga, confusão, discórdia, desentendimento para dentro do nosso lar. E isso ela fala muito aqui nesse livro, a respeito de como lidar com família, como lidar na igreja com os outros irmãos, no trabalho, no meio de trabalho ela fala também que ela não aceita que haja no meio das empresas, né, que ela tem desentendimento de funcionários. Ela fala sobre relacionamentos no geral. E eu aconselho você a também ler esse livro, porque ele fez uma grande diferença na minha vida, na minha mentalidade, no meu modo de lidar com as pessoas, com a minha família e também com as outras pessoas. E eu aconselho você, eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. E o que acontece, voltando a falar a respeito dessa mãe que eu estava conversando com ela, que já tem um filho de 18, não sei se é 18, 19 anos, mas esse rapaz ele tem muito amiguinhos, né, que foram amigos de escola, mas que infelizmente está praticando coisas, delitos que não são aprovados pela sociedade, nem pela sua família que criou ele na presença de Deus. E ele decidiu então comprar uma moto, começou a trabalhar e olha, eu vou comprar, mãe, uma moto, ainda morando na casa da mãe. O que ela fez? Ela falou, você não vai comprar uma moto. E por que ela fez isso? Porque ela sabe que isso é uma porta aberta para um jovem hoje em dia, principalmente aqui no estado onde a gente vive. Muitos jovens, ao adquirirem motos, acabam provocando acidente, porque não tem ainda a mentalidade de uma pessoa adulta para dirigir ali, conduzir uma moto. Então, ela sabendo, ela identificando isso no filho, a falta ainda de maturidade nele, e também porque existem amiguinhos que foram criados juntos, mas que estão no em caminhos errados, ela proibiu dele ter moto. Naquele momento ele não gostou, ele se aborreceu, mas ele acabou acatando, porque ele mora dentro da casa dela. Ela falou, enquanto você morar aqui na minha casa, você não vai ter moto. E muitas mães, por não se posicionarem, e eu não digo se posicionar criando confusão, mas se impor aquilo que tem que ser imposto. Enquanto o filho, apesar de ser adulto, mora na sua casa, ele tem que obedecer às regras da sua casa. E isso não é errado. Não pense que se você se posicionar, você vai estar errado, porque não, você não vai estar errado. Você vai estar poupando ele de um mal futuro que poderia acontecer na vida dele, um acidente, ou mesmo se envolver em mais mau caminho. Então, isso é poupar o filho. Então, isso tudo é como se relacionar com a família, como se relacionar na igreja, como se ter harmonia no meio, no convívio com amigos de trabalho. Isso tudo
Ela fala aqui, esse testemunho que eu estou passando aqui dessa mãe, que eu achei muito, muito sábia essa atitude dela, eu estou trazendo aqui, ele não está aqui nesse livro, foi algo que eu estou trazendo aqui de acordo com a minha experiência de convivência com pessoas, de atendimento com pessoas, com mães, com famílias. E sim, muitas vezes a falta de posicionamento da mãe acaba trazendo prejuízo para o seu próprio filho. E claro que uma mãe nunca vai querer o mal para o seu filho, por isso que a gente tem que sim se posicionar. E isso não é errado nem pecado, mas sim, você tem que ter sabedoria para falar, sabedoria até para se impor, para que então o Espírito Santo possa agir e tomar à frente o controle ali da sua casa, da sua família. Porque afinal de contas, isso é bíblico, não é um texto de um livro ou de uma frase de um livro. A Bíblia ela diz lá em Provérbios que a mulher sábia ela edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Então que nós sejamos sábias. Vamos aprender com Cristo a ser essa mulher sábia. Vamos aprender na palavra, ensinamentos de pessoas que já viveram coisas que têm aqui o que passar para cada um de nós. Então eu aconselho você a adquirir esse livro caso você queira aprender a conviver com família. De repente você tem um temperamento difícil, você fala, eu quero aprender a melhorar. E é lógico que não é um livro que vai fazer você melhorar, é você convivendo com Deus dia a dia, aprendendo dele. Mas sim, um livro é muito importante porque ali vai ter testemunhos, depoimentos, experiência da autora aqui, que é uma mulher de Deus, falando das coisas que ela já superou na família, no meio de pessoas que ela convive. Então é muito interessante nós aprendermos com pessoas de Deus como viver essa vida na presença de Deus com sabedoria, principalmente dentro da nossa casa. Fique com Deus, que na paz. E aqui nós finalizamos a resenha desse livro aqui. Vou trazer outros livros aqui dessa mesma autora, que ela é uma bênção e tem trazido aí transformação para muitas pessoas com a ajuda, claro, obviamente, do Espírito Santo, porque é ele que nos convence que nós precisamos mudar. Um dia ele me convenceu que eu precisava mudar alguns comportamentos e atitudes minhas, e lendo livros eu também pude ver testemunhos, depoimentos, experiências. Isso foi me trazendo clareza, isso nos traz clareza. Então, por isso, eu recomendo a leitura do livro dessa autora, e principalmente esse Mentes Tranquilas e Almas Felizes. O link dele vai estar aí no primeiro comentário desse vídeo. Fique com Deus e tenha paz.